Fala, Reds, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Apenas um Red. Eu sou o Rick, tô aqui com o Lucas mais uma vez, a gente aqui do canal Apenas um Red, para trazer um conteúdo para vocês, um conteúdo de qualidade, para falar, né, mais um pré-jogo, né, falar da 28ª rodada, 28ª não, 29ª rodada da Premier League, onde o Wolves, no Molineux Stadium, recebe o Liverpool, né, para mais um confronto da Premier League, um confronto do time do topo da tabela, contra um time da parte de baixo da tabela. O Wolves que vem de uma sequência não tão ruim, tá? Como muitos esperam, por ser o lanterna da Premier League, mas vem de uma sequência onde ele deu trabalho para alguns times aí, né? Tipo o Arsenal, mas assim, enfim, deu trabalho para alguns times aí e a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes disso, já vou pedindo para vocês estar deixando o seu like, tá? Se inscrevendo no canal e comentando aí alguma coisa aí para trocar uma ideia com a gente aqui nesse vídeo. Lembrando, a gente está em todas as redes sociais, tá? Twitter, Instagram e YouTube, tá bom, gente? Então segue a gente lá, porque eu tô postando as notícias, postando os textos maravilhosos desse amigo aqui do lado aqui, ó, na câmera que vocês estão vendo, desse lado aqui, tá, Lucas? Tá? E no mais, dando nossas opiniões também. Então, chega de enrolação que hoje o vídeo é um pouquinho mais rápido, tá? Para falar com vocês sobre esta partida. Vamos lá. O Wolves, como eu falei, né, no início do vídeo, recebe a gente lá no Molineux Stadium, na sua casa, às 5h15. Aqui pra gente, né, na final de tarde, né, e para eles lá, quase 10 horas da noite, né, 9 e pouca da noite. Para começar, né, vamos falar aqui sobre o retrospecto de cada um dos dois times. O Liverpool, que vem nas últimas 5 partidas, uma derrota e 4 vitórias, tá? E o Wolverhampton, lá na parte de baixo da tabela, o último classificado, vem de 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória, né? Que, se eu não me engano, foi a última partida, tá? Mas de restante veio de bastante empate e bastante derrota. Lucas, já vou passar a palavra para você. O que você espera dessa partida de amanhã, né? No caso que a galera tá vendo hoje, né? Esse vídeo, então, a partida de hoje. Bom, primeiramente, boa noite, Rick, boa noite a todos, ou boa tarde, seja lá a hora que vocês estiverem vendo o vídeo. Esse jogo, na minha opinião, é uma casca de banana, não só pelo desempenho do nosso rival, mas também por conta das últimas partidas que eles jogaram. Como o Rick bem frisou, eles são os últimos colocados, mas os confrontos recentes que eles tiveram foram contra times importantes que figuram no topo da tabela, dentre eles o Arsenal, que eles empataram, saíram perdendo por 2-0 e buscaram o empate, e o Aston Villa, que é um time que o Liverpool vem mirando na busca pela vaga no G4, que pode ser G5, aliás, provavelmente será G5, e o Aston Villa perdeu por 2-0. Então, é um time que se mostra com brio, apesar de fazer uma campanha sofrível, eles mostram que ainda lutam, pelo menos por dignidade, até porque do ponto de vista de classificação é improvável que eles não caiam. Então, eles estão tentando minimizar os danos, que já foram grosseiros, mas o desempenho deles tem melhorado, eles têm jogado com vontade, então é aquele típico jogo que você tem que ter bastante atenção, porque a posição deles mascara o que eles vêm jogando atualmente. Claro que a temporada é muito ruim, mas o momento atual é diferente. Então o Liverpool tem que ter cuidado. E a mesma coisa serve para o Liverpool. Por mais que a gente venha de várias vitórias em sequência, a gente também tem que colocar na balança que os adversários são da parte de baixo da tabela. Então isso acaba favorecendo desse ponto de vista. Mas ao mesmo tempo a gente também pode classificar que no começo da temporada o Liverpool enfrentava time da parte de baixo da tabela e não vencia, então é um ponto positivo também, não vamos falar só do lado negativo. Então eu penso que é dessa forma, é um jogo que a gente tem que ter muita atenção, a posição do adversário não entra em campo, o que entra em campo é a vontade que eles têm jogado e demonstrado o interesse em vencer as partidas, então o Liverpool tem que fazer a melhor partida possível, correr o máximo que der e torcer para que o Ekitike faça uma partida semelhante à que ele fez na última rodada, porque ele é fundamental para o time. É isso, Lucas. Falando aqui um pouco primeiro, né, do Wolves, né, como assim que você falou, mas dando um pouco mais, né, de profundidade nisso que você falou, o Wolves, assim, se for para falar da partida mais emblemática dessas últimas dele agora, foi contra o Arsenal, onde eles empataram em 2-2, né, o Arsenal tinha aberto 2-0, né, na partida, e o Wolves buscou o empate. Então, assim, não foi uma partida onde o Arsenal fez um e o Wolves fez outro, ou o Wolves abriu 2-0 e o Arsenal empatou. Não, o Arsenal fez 2-0
e logo depois, né, assim, logo depois não, né, ao decorrer da partida, o Wolves empatou. Aí logo depois eles perderam para o Crystal Palace, com menos um em campo, né, e também, aí já para um lado positivo maior ainda deles, eles abriram 2-0 contra o Aston Villa, né, na última sexta-feira, dia 27 de fevereiro. Então, assim, eles vêm com uma moral crescente, né, como eu posso dizer assim, dizendo assim, olha, eu empatei com o Arsenal e ganhei do Aston Villa. São dois times que estão no topo da tabela. Então, assim, se o Liverpool bobear, a gente vai dar trabalho também. Pelo menos é a minha opinião aqui, né, como mero espectador, né. E falando nisso, vamos falar um pouco do nosso time. Já que a gente está falando que o Wolves pode dar trabalho para o nosso time, o Liverpool vai até a casa deles, né, onde eles também ganharam, né, do Aston Villa e empataram com o Arsenal. Os dois jogos eles estavam em casa, então é mais um fator, né. E falando do nosso time vem de uma vitória bem expressiva, né, e onde a gente fez 5-2 no West Ham, que é um time da parte de baixo da tabela, que também está na zona de rebaixamento, né, mas que podemos dizer assim, que por mais que o Liverpool esteja no topo da tabela, a gente teve uma vitória onde a gente não sentiu o Liverpool ainda assim, tipo assim, massacrar, passar o carro em cima, né, do West Ham. A gente viu um Liverpool aproveitar suas oportunidades, claro, senão não teria feito 5 gols, né, mas também ter muitas dificuldades até com criações, né, dependendo de jogadores fazerem um gol aqui, um gol acolá, de uma bola parada, de um chute mais fraco onde o goleiro não conseguiu chegar, né? Então, e também tendo falhas não coletivas, que eu revi, né, depois dos melhores momentos do jogo, apesar de que eu assisti, né, a partida ao vivo, eu, na minha opinião, não acho que a defesa em si dormiu. Eu acho que foi mais erros individuais em certos pontos da partida, com que fez com que o Liverpool sofresse um pouco contra o West Ham. Lucas, você concorda comigo ou discorda de mim? Eu concordo, eu acho que do ponto de vista defensivo a equipe foi até bem, mas os gols saíram de lances até estranhos. O primeiro foi uma cabeçada que o Konaté tenta cortar e ele acaba cabeçando para trás, pegando o lateral batido e um cruzamento no meio da área, aquela bola em facão, é complicado chegar. E o segundo foi o escanteio, que é uma jogada muito forte da Premier League. Bola desvia, segundo pau, jogador sozinho, gol. Então, foram jogadas já esperadas para o Liverpool sofrer gol, porque a defesa sofre realmente desse tipo de jogada, e na atual temporada, bola parada tem sido nos grandes momentos para se marcar gol. Então, não acho que o Liverpool fez uma partida ruim defensiva, só acho que ele pareceu mais ameaçado do que deveria. Isso a gente até comentou no pós-jogo, que os ataques do West Ham se mostravam bastante perigosos, e foi até interessante que durante a live a gente comentou que teve mais gol esperado do West Ham do que do Liverpool, por incrível que pareça. Então isso só demonstra a eficácia deles em atacar, mas não em concretizar o ataque. A gente até brincou que se o Somerville tivesse um pezinho um pouquinho mais encaixado na forma, eles teriam criado mais problemas se também não fosse o Alisson, e isso é importante frisar. Por mais que o Liverpool tenha vencido com o placar elástico, o Alisson mais uma vez foi importante. Então é o que a gente vem frisando aqui. Por mais que o Liverpool tenha começado a vencer os jogos e a defesa esteja mais forte, o meio-campo ainda não funciona no que diz respeito à marcação. É uma defesa mais forte, do ponto de vista individual do Konaté e do Van Dijk. Como defensores, nós estamos melhores nesses dois aspectos. Agora, defendendo coletivamente, o time ainda não está nem perto do que deveria ser. Então, isso acaba pesando um pouco. E eu vejo uma crescente reclamação da galera falando que mesmo que o Liverpool esteja ganhando, né, as partidas agora, melhorando, né, como eu falei, nas últimas 5 partidas, uma derrota apenas, a galera não tem visto tanta formosura na sua forma de ganhar. Então isso está sendo bastante preocupante, né? O Slot deu uma entrevista hoje, né, na verdade a press conference, né, que é padrão em toda a partida, que ele citou algumas coisas polêmicas, né, eu não vou me estender tanto aqui no vídeo de hoje, né, porque o pré-jogo é um videozinho mais rápido, a gente pode falar sobre isso no pós-jogo, mas citando aqui bem rapidamente algumas coisas que ele falou na entrevista. Primeiro é que o Wirtz não está disponível, né, a lesão dele é até um pouco estranha, o Lucas comentou isso no Twitter, né, quem não segue o Lucas segue lá, vai estar aqui na descrição, né, o link dos nossos perfis individuais no Twitter também, mas o Lucas falou que é um pouco estranho, né? Essa lesão do Wirtz, que era só um desconforto no aquecimento da partida, virou 2 semanas
de ausência, né? O Frimpong já tá disponível, ótimo, espero que ele comece titular. Mas o Slot também falou sobre outras duas coisas também para mim que foram bastante polêmicas. Uma, que ele não gosta de assistir muitos jogos da Premier League, porque os jogos estão sendo muito definidos essa temporada por questões de bola parada, né? Muito de escanteio, tanto que, gente, sendo bem sincero, dos 700 gols, né, que foram feitos nessa Premier League até então, 138 são gols de escanteio. Vocês têm noção disso? É muita coisa. É muito gol de escanteio. É muito gol de bola parada. Então é uma coisa que a gente precisa perceber de que a Premier League tem mudado, né? Isso pode ser para um lado bom ou um lado ruim. Eu, opinião particular, não sei se o Lucas concorda, considero não ruim, eu considero péssimo. Concordo. Horrível. É horrível você querer assistir um jogo onde você vê um time que não cria nada e espera uma bola para. Sabe o que isso parece para mim? Brasileirão. Desculpa falar, mas parece Só um Brasileirão. adendo. A gente não concorda com a fala do Slot, não é porque o Liverpool não está liderando o campeonato. A gente não concorda porque é feio de assistir. Exatamente. Até quando a gente joga dessa forma e faz gol desse jeito, por exemplo, o gol do Van Dijk, anos atrás, provavelmente teria sido marcado alguma coisa. É até um comentário do Slot, ele até, parafraseando o que ele disse, o goleiro pode ser acertado no rosto, que a jogada continua e o gol é validado. Então, é uma competição que não que devesse proteger o goleiro, mas minimamente tornar o jogo dele funcional, porque a impressão que dá é que o goleiro pode ser acertado de qualquer forma e a jogada continua e o gol é validado. Eu até brinquei no início da temporada que o Arsenal ele fundou um novo estilo de futebol, que é o faço falta de qualquer jeito no escanteio, desde que a bola entre, tudo ok. O Gabriel Magalhães deve fazer umas 15 faltas por escanteio, no mínimo, porque ele chega igual um torpedo, pulando por cima de todo mundo, braço para lá, braço para cá, e o goleiro que se cuide, porque senão ele vai para dentro do gol junto com a bola. Então é feio de ver. Eu acho que ninguém concorda que seja agradável ter esse tipo de coisa na Premier League, mas ao mesmo tempo é o que é. E parabéns ao Arsenal, que é líder do campeonato. A gente não sabe se eles vão ganhar, mas bonito, pelo menos do meu ponto de vista, acredito que no seu também não é. E aí fica a critério de quem tá vendo o vídeo, botar nos comentários se gosta ou não. Eu, particularmente, não gosto. Eu respeito a opinião de cada um, né? E passando para outro ponto, que para mim é o que mais me deu raiva, né, da press conference dele, que foi a justificativa dele de avaliação do Cody Gakpo. Gente, assim, eu sou muito fã do Cody Gakpo, né? Eu gosto pra caramba do estilo dele de cortar pra dentro, chutar e chutar muito bem com a perna direita, né? Mas, gente, com todo respeito, qual é o critério de avaliação que o senhor Arne Slot está usando para manter o Gakpo titular no time? Gente, quem não viu o que ele falou sobre isso, eu vou deixar o link aqui também na descrição, tá? Do post que eu fiz da notícia dele falando. Gente, é um absurdo. É um absurdo. Sendo bem sincero. Não faz o menor sentido ele falar que o Gakpo ainda está dentro dos critérios de avaliação dele para um bom atacante, né? Enfim, apesar do Gakpo querer marcar gol. Claro, ele é atacante, a função dele é marcar gol. É óbvio, Slot. Mas, enfim, vamos deixar isso para lá, porque a gente precisa se concentrar na vitória de amanhã, né? Ou de hoje, que se você está vendo hoje, do Wolves. E lembrando que a gente não enfrenta o Wolves só essa semana. Na verdade, não. A gente enfrenta o Wolves 2 vezes essa semana. A gente enfrenta ele hoje, terça-feira, se você estiver vendo terça-feira, e sexta-feira, tá? Só que válido pela Copa da Liga da Inglaterra, Copa da Inglaterra, né? E brincadeiras à parte, que até parece o Crystal Palace, que no começo da temporada a gente enfrentava o Crystal Palace toda semana. Isso aí. Agora é o Wolverhampton, é pela Copa da Inglaterra. É o Wolverhampton, sim. Então, eu posso dizer para vocês uma coisa. A gente vai ver 2 times na mesma semana. Como assim que eu tô dizendo? Eu tenho quase certeza que o Liverpool vai jogar de uma maneira amanhã e vai jogar de uma maneira completamente diferente na sexta-feira. E eu digo isso também para o senhor Crystal Palace, porque é incrível como a Premier League... desculpa, o Wolverhampton, tá vendo? Crystal Palace nessa cabeça. É incrível como a Premier League tem essa diferença de cada campeonato o time joga de uma forma. Olha o Liverpool na Champions e olha o Liverpool na Premier League. É um Liverpool completamente diferente. Eu sei que é Liga, Campeonato, Copa, enfim. Comentários à parte, né? Já que a gente falou sobre a questão do jogo de sexta, não se esqueçam também que nosso pré-jogo vai sair na quinta-feira também para vocês assistirem, tá bom? Sobre o próximo jogo, a gente também vai trazer opiniões do jogo que vai rolar na terça-feira. Dito isso, senhor Lucas, vamos de escalações prováveis? Vamos lá. Hoje é contigo, tá? Então, você que vai segurar o rojão. Então, vamos lá. Hoje, a escalação tá com o Lucas. Lucas, quem você quer no gol? Obviamente. Alisson Becker. Claro, tem muito o que fazer. Inclusive, até saiu um rumor de que o Amadashvili está insatisfeito, mas até aí não tem nem... Caso seja verdade, eu acho que possa ser,
tem muito o que fazer, né? O problema é dele, O desculpa, com melhor do todo mundo na respeito. posição é difícil. Aqui, ele, enquanto o Alisson quiser ficar no gol pra mim, ele vai ficar no gol. Ponto. Penso igual. Lateral direito. Torço eu pelo Frimpong, por questões óbvias. Ótimo, Frimpong. Vamos lá, dupla de zaga é óbvia, né? Konate e Van Dijk. Lateral esquerdo, Robertson ou Kerkez? Bom, como a gente vai jogar com o mesmo Wolverhampton em poucos dias, amanhã no caso, eu iria com Kerkez. Kerkez, ótimo. Primeiro volante? Mesma coisa do último final de semana. McAllister e Gravenberch no meio campo como volantes. Ok. Ponta direita. Falta o Szoboszlai como meia. Não, tudo bem. Ponta direita antes. Gakpo. Não tem o que fazer. É complicado, não tem o que fazer. Não, ponta direita seria o Salah, não? Sim, Salah. Salah, isso. Ok, aí meia o Dominic Szoboszlai, que você falou. Szoboszlai, ponta esquerda. O Cody Gakpo. Eu até poderia pensar em outro nome para uma questão de rotação, mas pelo mesmo motivo do Kerkez, eu acho que ele vai com o time principal. Desculpa te interromper, mas eu vou te falar, nem o Ogol quer o Gakpo na ponta esquerda mais, porque eles sumiram com o Gakpo e botaram só o Wirtz, mas eu pesquisei Gakpo aqui e apareceu. Ainda assim, eu estou de prova, tá? O Arne Slot vai encontrar ele e vai colocar no time, então... Exatamente. Como eu falei em relação ao Kerkez. Pensando no jogo de sexta-feira e julgando que o Arne Slot vai mesclar as duas equipes, se o jogo de amanhã for com o time principal envolve o Gakpo, por questões óbvias, então acho que ele vai jogar. Bom, já poupei seu tempo e botei o Kitiki aqui no ataque, porque eu sei que você vai colocar tem muito o que fazer também. Exatamente. Assim, opinando sobre a escalação aqui, porque eu também concordo com ela. Eu acho que talvez tenha uma porcentagem muito pequena onde o slot possa trocar uma peça amanhã. Posso colocar uma peça diferente amanhã, olhando para o jogo de sexta, né? Mas eu acho muito difícil também, por quê? Porque a gente precisa mais de garantir a vaga na Champions do que se classificar para a Copa da Inglaterra. E mesmo assim, a Copa da Inglaterra, tipo assim, a gente é o Liverpool e eles são o Wolverhampton. A gente tem mais chance de ir com um time misto na sexta-feira e ganhar do que amanhã e poder tomar um empate amanhã, onde eles estão lutando contra o rebaixamento. Então, eu concordo contigo nessa escalação aqui, padrão. É até engraçado que a gente chegou a comentar em vídeos passados que dependendo do que acontecesse com o Wolverhampton em relação ao Arsenal, ao Aston Villa e outros jogos, eles já poderiam chegar com uma outra mentalidade em relação ao jogo de agora. E isso não acontece porque eles venceram o jogo. Então, por mais que matematicamente pareça improvável qualquer recuperação, animicamente o jogo para eles é diferente. Eles vêm de uma sequência positiva, então a tendência é que eles continuem mantendo a toada e joguem dessa forma. E aí a gente tem que esperar para ver qual vai ser a postura deles em relação ao jogo. Eu não acho que eles vão mesclar, eu não acho que eles vão fazer isso. E eu acho que o Liverpool também não deveria fazer, porque como você bem disse, a prioridade, dentre as prioridades, é a Champions League. A Copa da Inglaterra, por mais que seja um título importante, ganhar título sempre é fundamental para time grande, é o que faz um time ser grande. Eu acho que, do ponto de vista de hierarquia, a classificação à Champions League é mais importante, mais rentável também. Então é isso, galera. Concordo em gênero e número e grau com o Lucas, né? Vamos esperar como é que vai ser o jogo. Ô, Lucas, eu já tava esquecendo. Palpites. Da última vez foi eu que falei, então dessa vez você que vai falar o palpite. Eu ia acertando até o Liverpool decidir levar gol, né? 2-1. 2-1, beleza. Eu coloco um 3-2. Amanhã eu acho que o Wolverhampton vai dar trabalho. E eu acho que a gente vai... eu acho que a gente vai abrir o placar, mas eles vão empatar as duas vezes e a gente vai virar no final. O importante é a vitória no final. O importante é a vitória, mas eu chuto um 3-2. Pegado. Galera, então é isso, né? Nos vemos no pós-jogo de amanhã, né? Mais uma vez, lembrando que se você não acompanha pelo Caminhantes, sua obrigação é amanhã às 7h10 da noite, né? Estar acompanhando a gente no Apenas um Red. Esperamos a vitória, tá? Lucas, fala aí. Só queria mandar um abraço pro Nilo, por ter me desejado feliz aniversário no vídeo. Então, Nilo, forte abraço. A semana também é de aniversário dele, né? Então, vamos torcer para que o Liverpool dê um presente tanto para mim quanto para ele e para todos nós. E vamos nessa que eu preciso cortar meu bolo. A patroa tá chegando. É isso, o aniversariante do dia. Ó, eu não falei nada, galera, porque eu não sei se o aniversariante ia querer que eu falasse aqui, mas temos alguém aniversariando hoje, então... cortar o bolo, né? Nos dê aquele belo presente amanhã, como tem costumado fazer nos últimos anos.
É isso, é isso. Galera, vamos ficando por aqui, tá? Muito obrigado a cada um que tá assistindo aí a gente. Muito obrigado a cada um que já deixou o like. Eu sei que você já deixou o like aí, tá bom? Cada pessoa que já se inscreveu no canal, porque eu sei também que você já se inscreveu no canal, tá? Nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Valeu, galera! Abraço.